É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 13, os irmãos acompanhem. Lucas, capítulo 4, verso de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto, pelo dia do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale o nosso coração e possamos aprender, ó Pai, com o exemplo de Cristo, com a sua instrução, com a sua vida e com tudo aquilo que Ele nos deixou ensinado, Pai, para que nós possamos viver uma vida de santidade nesse mundo e nos afastar do pecado e não caímos nas tentações, como vamos ver aqui nesse texto, Pai. Fala ao nosso coração, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuando a cronologia de Lucas, né, a gente acabou de ver que, e a gente vai ver que é interessante, né? É o primeiro acontecimento narrado na vida do Senhor Jesus após o seu batismo, né? Ele acaba de ser batizado, é cheio do Espírito Santo e agora ele é tentado por Satanás. Ele passa de uma situação de honra e de glória, onde, à vista de todo o povo, o Espírito Santo desce sobre ele, a voz do Pai é ouvida, né? E ele passa por uma situação de conflito e de sofrimento. No momento do batismo, as pessoas ouvem o testemunho glorioso do Pai: tu és o meu filho amado. Logo depois, a gente vê a astuciosa sugestão de Satanás: se és o Filho de Deus. Né? As experiências pelas quais Cristo passou, frequentemente, vão mostrar aquilo que nós vamos passar aqui nessa terra. E Jesus fala isso, né? Quando ele está sendo perseguido, quando ele é chamado de Beelzebu, ele vira para os seus discípulos e fala: se estão fazendo isso em lenho verde, que dirá em lenho seco, mostrando as coisas que nós vamos ter que passar nesse mundo por causa do Evangelho. Entre um grande privilégio
que foi o batismo e Cristo ser honrado pela voz do Pai, e uma intensa provação, existe apenas um passo, e a gente vai ver que isso é bastante comum na nossa vida. A gente vai começar a observar nesse texto, a primeira coisa que fica bastante clara para a gente é o poder, a força e a grande e incansável malícia de Satanás. Muitas igrejas não falam sobre o diabo, né? Muitas igrejas, alguns pastores até dizem que ele não existe, é algo fruto da nossa imaginação. Mas aqui nós vamos ver que a antiga serpente, aquele que tentou Adão e Eva no Éden, ele não teve o menor receio de investir, de atacar o segundo Adão, o Filho de Deus. Satanás ele tinha a plena certeza que Jesus ele tinha vindo ao mundo para aniquilar o seu reino. Ele tinha acabado de presenciar o que havia acontecido momentos atrás no batismo, né? Com certeza ele ouviu as palavras que vieram do céu. Ele percebeu que o grande amigo dos homens, ele vinha ao mundo e que o seu reino, o reino de Satanás, ele estava em perigo. O tão aguardado Redentor, o tão aguardado Mestre havia chegado e as portas da prisão seriam abertas. Os cativos da lei seriam libertos. Os escravos do pecado seriam libertos. Os escravos de Satanás seriam libertos. O evangelho seria pregado a todo povo, nação, língua e raça. Ali estava começando o ministério de Cristo. E sem dúvida, Satanás ele compreende tudo isso e parte para o ataque, decidido a lutar em favor do seu reino e do seu domínio nesse mundo. E isso a gente vê bastante claro nesse texto. Príncipe deste mundo, ele ia fazer de tudo para não dar lugar ao príncipe da paz, sem antes travar uma vigorosa batalha. E interessante, porque ele venceu o primeiro Adão no Éden, no lugar das delícias. Por que ele não venceria o segundo Adão no deserto? Se nós vemos a situação em que Adão caiu, o meio em volta de Adão era tudo mais propício para que ele não caísse. Ele estava cercado, como Satanás diz a Deus acerca de Jó, né? Tu cercaste com sebe. O Senhor deu tudo para ele. Tinha a presença de Deus diariamente na viração do dia. E Jesus, fraco, após 40 dias com fome, sendo tentado, no meio de um deserto, não custava nada tentar, né? Então, Satanás ele parte e investe. Ele já havia expulsado o homem do paraíso. Ele não hesitaria em tentar expulsá-lo também do reino de Deus. E aí isso serve de ensino para nós, né? Porque nós vamos ser tentados nesse mundo. Nem sempre será pelo diabo, mas seremos tentados por ele, pela filosofia do mundo, pelas suas influências, né? E nós não devemos ficar surpreendidos por causa disso. Pelo contrário, isso vai acontecer se realmente nós somos membros do corpo de Cristo. A oposição do mundo, a oposição do diabo, ela vai ser uma realidade na vida do crente. Se nós estamos sem oposição, se nós não estamos sentindo a tentação vir sobre nós com força, nos apertando, às vezes nos levando a pecar, nos afastar do Senhor, é um sinal bastante claro que ou nós estamos muito amortecidos ou estamos longe da graça de Deus. O cálice que o Senhor bebeu vai ser o mesmo cálice que nós vamos beber.
As coisas pelas quais ele passou como exemplo para nós. São as coisas que nós vamos passar nesse mundo. E aquele poderoso Espírito que não teve o menor receio de atacar o próprio Cristo, o Deus encarnado, ele continua andando em derredor do povo de Deus, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Aquele assassino e mentiroso que criou problemas para Jó e, através da sua filosofia e das suas sugestões, fez Davi e Pedro caírem gravemente em pecado. Esse mesmo, ele permanece ativo, lutando contra o reino de Deus e contra os seus embaixadores, que somos nós, né? E ainda não foi aprisionado. Ele ainda está na ativa, sabendo que pouco tempo lhe resta. A sua fúria, a sua impetuosidade, ela vai ser cada vez maior, né? Ele não pode nos impedir de ir ao céu. A nossa salvação, ela está garantida nas mãos do Senhor. Mas ele vai tentar de alguma maneira, e ele vai se esforçar de muitas formas para tornar a nossa jornada bastante dolorosa e dificultosa. A gente vê o livro que nós estamos lendo, O Peregrino, a gente vê isso na caminhada dificultosa, nos problemas em que o viajante se envolve por causa do pecado. E muitas vezes a gente vai se questionar se realmente nós estamos salvos, porque a tentação vai ser tão forte, o nosso pecado ele vai ser tão claro, e nós vamos olhar para dentro de nós e não vamos ter esperança, se não estivermos com os olhos em Cristo, se não tivermos a palavra bem guardada no nosso coração. Nós vamos falar ainda sobre isso. Nós devemos estar atentos e não menosprezar a existência e a atividade de Satanás, ou pensar de maneira branda, não é tão violento assim, não é bem assim, ele vai atacar, mas não vai exagerar, né? Não, nós devemos estar nos revestindo de toda a armadura de Deus e suplicar àquele que é poderoso para nos conceder forças, né? Como diz Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós, por nós mesmos, não temos forças para lutar, porque nós temos um aliado dentro de nós, um espião de Satanás, que é a nossa carne, e milita contra a nossa salvação. Nós mesmos lutamos contra a nossa salvação, quando estamos desassistidos da ação do Espírito Santo, quando a palavra de Deus não habita em nós. E quando a palavra de Deus fala para nós resistirmos ao diabo, não é com as nossas forças, é nos submetendo ao Senhor, porque Ele vai nos livrar. E é interessante que mais uma coisa nós vamos observar, que Jesus ele vai se simpatizar com aqueles que são tentados. E é algo bastante interessante, depois eu vou até comentar, né? Que esses dias a gente fizemos uma pequena viagem, passamos um dia com alguns amigos e estávamos conversando com um rapaz e ele está desviado da igreja. E você vê como o evangelho ele é forte e ele fica gravado no coração das pessoas, mesmo que elas rejeitem, né? E esse aspecto de que o Senhor Jesus ele simpatiza com aqueles que são tentados ficou gravado na mente desse jovem. E ele, não sei qual era o assunto, e saiu esse assunto dizendo que Cristo, com as palavras dele, Jesus ele foi tentado e ele sabe a dificuldade que é. E ele sabe como é duro ser pecado, né? E aí eu emendei falando do sacerdócio de Cristo, né, das suas funções de rei, sacerdote e profeta, e falando lá de Hebreus, que ele fala que nós temos um sacerdote que ele se compadece de nós porque ele passou por todas as coisas, mas sem pecado. E essa verdade
ela é mostrada nessa passagem, né? Jesus, ele foi verdadeiramente e ele foi literalmente tentado. Não foi algo da mente dele, não foi algo dos seus pensamentos. Nós devemos nos lembrar que muitas vezes nós somos tentados pela cobiça que mora no nosso coração, pelos nossos pecados que moram dentro de nós. Cristo não. A exemplo de Adão, do primeiro Adão, a tentação para Cristo ela deveria ser externa, ela deveria vir de fora. Porque em Cristo não habitava pecado. Então ele foi verdadeiramente tentado pelo diabo. Ele teria que ser levado ao pecado, porque ele não, de si mesmo, ele não caminharia na direção do pecado, né? Era conveniente que aquele que viera para destruir as obras do diabo, ele começasse essa obra por meio de um conflito direto com Satanás. Era apropriado que o grande pastor e o bispo da nossa alma, ele fosse capacitado em seu ministério terreno através de uma grande, intensa e difícil tentação, bem como através da palavra de Deus e da oração. A gente vê Jesus ele se dividindo, né? Ele ensinava o evangelho, ele orava, ele pregava. Ele estava sempre fazendo isso. Palavra de Deus, pregação, o evangelho e a oração. E, acima de tudo, era conveniente que o grande sumo sacerdote e o nosso advogado perante o Pai fosse alguém que tivesse uma experiência pessoal de conflitos e soubesse o que significa passar por provações. Esses dias eu vou usar o Eduardo como exemplo, né? Quando o Heitor estava internado, eu mandei um áudio para ele e falei: eu sei o que você está passando, né? Meus 2 filhos tiveram bastante problemas quando eram pequenos, eu era bastante conhecido nos hospitais, todo mundo já me conhecia de repetidas vezes ir lá, e eu falei com ele: calma que isso passa, vai melhorar, Deus vai abençoar e vai melhorar, né? É um conforto quando a gente sabe que alguém próximo a nós, algum conhecido, alguém que se importa com a gente, já passou pelos mesmos problemas e viu aqueles problemas serem solucionados. É um conforto para a gente. E Cristo é a mesma coisa. Quando nós nos achegamos a Ele, no meio da pior tentação, no meio da situação mais difícil que nós possamos estar passando, nós podemos nos chegar a Ele confiadamente e saber que Ele vai olhar para nós com olhos de piedade, de misericórdia e falar: meu filho, eu sei o que você está passando. E eu posso te capacitar a passar por isso sem pecado. E nós podemos nos apegar a esse maravilhoso Salvador, porque Ele teve essa experiência. Lá em Hebreus 2,18, vamos abrir. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A gente não tem condição, e seria até uma insolência de nossa parte, tentar avaliar o quanto ele sofreu. Mas a gente pode ter certeza. E aí a gente pode tentar fazer uma comparação com a gente, quando nós estamos lutando para viver uma vida santa, lutando contra o pecado, a gente vê a dificuldade que é e o sofrimento que é quando a tentação e o pecado se abatem sobre nós. O que a natureza pura e santa de Cristo deve ter sofrido? O quão intenso foi esse sofrimento? O Deus que não suporta o pecado, Ele que não concebe, né, o mal, Ele não é tão puro de olhos que não pode ver o mal. A Escritura fala isso, né? Ele ser tentado pelo próprio diabo. Então, esse sofrimento o habilita, se nós podemos dizer assim, pela experiência, né, a
nos socorrer e a se compadecer de nós quando nós passamos por essas situações. E todos os crentes, eles devem se sentir confortados de que lá no céu, assentado à direita de Deus Pai, nós possuímos um amigo que se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4,15 vai falar isso. Só virar a página aí. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando nós derramamos o nosso coração perante o trono da graça de Deus, quando nós lamentamos o fardo do pecado que nos causa embaraço, que atrasa a nossa caminhada, existe alguém lá intercedendo por nós, alguém que conhece as nossas tristezas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades nesse mundo. E com isso, nós devemos nos sentir encorajados a caminhar. E por saber que Cristo, Ele não é uma pessoa severa, pelo contrário, Ele é manso e humilde de espírito, e que compreende, Ele entende perfeitamente quando nós nos queixamos da tentação, quando nós suplicamos sermos livrados da tentação, quando nós pedimos ao Senhor, não nos deixa cair, porque Ele passou por isso. E Ele é capaz e está sempre disposto a nos socorrer. Irmãos, quando a gente fala de tentação, a gente sempre tem que fazer abrir um parêntese, e lembrar que a Escritura ela tem promessas para nós, de que juntamente com a tentação o Senhor vai prover livramento. Mas isso não se aplica quando nós nos lançamos na tentação e quando nós, de forma irreverente, vamos tentar ao Senhor. Não existe promessa de sermos livrados do pecado e da tentação quando nós, com as nossas próprias pernas, escolhemos o caminho do pecado. A queda vai ser certa. E é bom que isso aconteça, para que nós aprendamos a caminhar em santidade de vida e nos afastando do pecado. Você tem vários exemplos, O casamento misto é um deles. A amizade do mundo é outro. O crente é avisado, não se case em julgo desigual. Não, o Senhor vai abençoar. Pecado. Se afasta das amizades do mundo, se afasta do mundo. Vai quebrar a cara. Não vai ter livramento. Quando você estiver sendo levado a pecar por causa dessas coisas, não vai ter livramento. Não tem freio que segure. Pelo contrário, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, onde você não pode ficar livre do mundo, e Jesus fala sobre isso na sua oração sacerdotal, e você vai ser tentado muitas vezes, e você permanece firme, e você ora, e você luta contra o seu pecado, o Senhor vai te livrar, porque você não está caminhando nessa direção. E aí nós vamos observar mais uma coisa, fechando esse parênteses, E isso vai demonstrar como nós devemos ser atentos ao que acontece na nossa vida. Nós devemos estar sempre andando com muita prudência no nosso dia a dia. Nós vamos ver a grande sutileza do nosso inimigo, o diabo. Como ele é ardiloso. Por 3 vezes, como diz o texto, nós o vemos investindo, atacando o nosso Senhor, procurando levá-lo ao pecado, como ele fez com o primeiro Adão. Cada investida dessa que nós vemos aqui em Lucas demonstra a habilidosa mão de um mestre na arte da tentação e representava a obra de alguém que possuía ampla experiência em todos os aspectos da natureza humana.
E a gente vai ver isso aqui. Às vezes a gente passa batido na leitura, a gente não percebe. Mas a gente vai ver como que Satanás sabe observar e sabe pegar 3 aspectos que são comuns a todos nós, né? Muitas vezes o pastor fala, e ele fala com muita propriedade, que em alguns pecados, alguns são menos influenciados, em outros as pessoas são mais fracas, e nós todos somos assim. Mas nesses 3 aspectos que o diabo vai tentar o Senhor Jesus com relação à personalidade humana, todos nós somos tendentes a cair. E essas investidas merecem uma atenciosa consideração. O seu primeiro ardil, na sua primeira investida contra o Senhor Jesus, Satanás ele tenta persuadir a Cristo a desconfiar do cuidado providencial do Pai. O diabo ele se aproxima de Jesus quando ele estava fraco e exausto. 40 dias de jejum. Não podemos nos esquecer. Tem a regra do 3, né? Que eu gosto muito de falar. 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida. Jesus já estava no final dessa fase. Não, já tinha passado até. 21 dias ele estava em 40. Não tem como. O organismo de Cristo estava muito debilitado. Ele era homem. Ele era 100% homem. E aí Satanás se chega para ele e sugere a realização de um milagre, a fim de que ele satisfizesse um apetite carnal. Por que Jesus deveria esperar ainda mais? Por que não? Se ele tinha poder para isso. Deveria o próprio Filho de Deus continuar sentindo fome? Por que não ordenar que esta pedra se transforme em pão? Perceberam? Né? A ansiedade pela vida, pelas coisas da vida, a preocupação excessiva com o que havemos de comer, o que havemos de vestir. Né? Jesus foi tentado nesse aspecto. Com seu segundo ardil, Satanás ele tenta persuadir o nosso Senhor a obter o poder mundano, utilizando meios ilícitos. O diabo o leva ao cume de um monte e mostra-lhe num momento todos os reinos do mundo e diz: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, se prostrado me adorares. Essa foi a promessa de Satanás a Jesus. Engraçado que lá para o primeiro Adão, para Eva, os nossos pais, a promessa também foi bastante interessante, né? Vocês vão ser como Deus, vão conhecer o bem e o mal. A promessa era: vocês vão morrer. Ele mostra algo, ele enfeita bem o pavão, né? Ele mostra algo que não era a realidade, né? O que ele teria que fazer era muito pequena, a concessão era muito pequena e a promessa imensa. Por que não obter todo esse poder somente por meio de uma ação momentânea? Então, só abaixo e adoro uma vez e assumo todos esses reinos. E o terceiro ardil, Satanás tenta persuadir o nosso Senhor a uma atitude de presunção. Ele leva-o ao pináculo do templo e sugere: atira-te daqui abaixo. Ao fazer isso, Jesus ele ia demonstrar publicamente que era alguém enviado por Deus. Se ele atendesse àquela solicitação, Jesus dependeria de ser protegido de qualquer dano físico. Não existiam textos da Escritura que se aplicavam a ele. Em circunstância como essa? Claro que sim. Não estava escrito que anjos o sustentariam? Claro que sim. Então ele tinha, na cabeça do diabo, ele tinha toda a condição de fazer aquilo e demonstrar para todo mundo que ele era o Filho de Deus. Imagina a cena, Jesus pulando, os anjos vindo e o segurando e toda a multidão vendo. Olha que glória momentânea para o nosso Senhor. Seria muito fácil escrever muitas coisas a respeito dessas 3 investidas de Satanás.
O bastante para nós é que nós vamos ver as 3 armas, como eu falei, preferidas de Satanás e que vão atingir a todos nós: a incredulidade, não confiar na providência do Senhor, o mundanismo, querer receber a glória desse mundo por meios ilícitos, e a presunção, achar porque eu sou alguma coisa no reino de Deus, eu mereço algo em troca. Estes são os 3 grandes artifícios principais que Satanás continua usando contra as almas dos homens nesse mundo. E, por intermédio deles, está sempre induzindo-os a fazerem aquilo que Deus proíba e mais, a continuarem na prática do pecado e numa vida longe de Deus. Nós precisamos estar atentos quanto a isso, porque todos nós somos tentados nesses aspectos. É natural nosso. E Satanás ele é muito ardiloso em perceber isso. Né? Quem não tem dificuldade, né? E precisa orar, Senhor, aumenta a minha fé. Quem não é influenciado pelo mundo, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de faculdade, né? E quem não se sente presunçoso? Não, a minha igreja, palavra pregada com fidelidade, né? O meu pastor, meu conselho, meu presbitério. Nós somos facilmente tentados, e se não estivermos alerta, nós vamos cair. Satanás ele sugere que tenhamos atitudes que com frequência parecem triviais e sem importância, mas o princípio envolvido em cada uma dessas atitudes, insignificantes muitas vezes aos nossos olhos, consiste em nada menos do que rebelião contra Deus. Toda vez que nós caímos nesses 3 ardis principais de Satanás, nós vamos mostrar que nós não confiamos no Senhor. Nós vamos mostrar que aquilo que nós achamos que faríamos é muito melhor do que o que Deus faria. Estaremos mostrando um coração rebelde contra o Senhor. Nos livrar do seu jugo, que é suave e que é leve, e nos tornarmos escravos de Satanás. É uma troca bastante burra, né? Trocar o jugo de Cristo, a liberdade que o Evangelho nos proporciona nesse mundo, pela escravidão de Satanás. E aqui nós vamos ver, e aí também é de uma forma didática, como tudo na Escritura para nós, a gente vai ver como que o Senhor Jesus, ele resiste a Satanás. Como que ele venceu essas tentações? Exemplo para nós, como nós devemos lutar contra a tentação e alcançarmos a vitória. Por 3 vezes, nós vemos Cristo frustrando e desconcertando aquele poderoso inimigo que o atacava. E é interessante que ele não cede 1 milímetro sequer. Jesus ele não faz a mínima concessão quanto àquilo que Satanás estava intencionando fazer com que a atitude que ele tivesse. Ele não deu nenhum momento de vantagem. E por 3 vezes, em resposta às tentações, nós vemos Cristo utilizando a mesma arma. É engraçado que você vê as pessoas, e nós somos muito pródigos em fazer isso, né? Não, se acontecer isso, eu reajo dessa forma. Não, se acontecer aquilo, eu reajo daquela outra forma. A gente cria um monte de estratégia. Os fariseus faziam isso muito bem quando criavam as leis de cerca para que as pessoas, intencionando que as pessoas não caíssem em pecado. Mas Jesus ele vai usar sempre a mesma arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não precisa ter várias armas, eu não preciso de várias estratégias para vencer o pecado, para vencer o mundo e para vencer Satanás.
próprio Cristo, ele era cheio do Espírito, ele não se envergonha de fazer das Sagradas Escrituras a sua arma de defesa e o seu padrão de conduta. Ele não só usa a palavra de Deus falando, mas ele fala de algo que ele vive, porque ele é a própria palavra. Então, muitas vezes a gente é muito bom em falar da Escritura, né? A gente é muito bom de discutir, de fazer seminários teológicos e argumentar, e pastores vão para a televisão fazer debate, mas você vê a vida, não tem nada a ver com aquilo que eles estão pregando. Se não aprendemos qualquer outra lição desse episódio da vida de Cristo, essa simples atitude de Jesus de responder sempre com a palavra de Deus vai nos ensinar a sublime autoridade das Escrituras e o imenso valor de nós conhecermos o seu conteúdo. Nós, com insistente diligência e perseverança, nós devemos ler a Bíblia, conhecê-la, estudá-la, examiná-la e orar para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós entendamos o que estamos lendo. Nós devemos nos esforçar para estarmos tão familiarizados com a Escritura que para nós vai ser algo natural. No momento em que estivermos passando por uma dificuldade, por uma tentação, que essas passagens vão permanecer em nossa memória e estarão sempre à nossa disposição, através da ação do Espírito Santo, nos lembrando da sua palavra, que é o ministério dele, o ministério do ensino, em ocasiões oportunas. Irmãos, todos nós, e esse ano de 2020 que passou foi um ano bastante difícil. O que nos deu conforto? O que sustentou a nossa fé? Se não é a base da palavra de Deus que está sendo construída no nosso coração, através do nosso culto doméstico, através da pregação no dia do Senhor, através da comunhão dos irmãos. Não existe nada que vá nos sustentar no momento da tentação, no momento da aflição, que não seja a palavra do Senhor no nosso coração. Não é um amuleto, igual muita gente gostava de fazer antigamente, abre a Bíblia no Salmo 91, deixa aberta na sala, vira objeto de decoração. A pessoa nem lê o que está aberto ali, lê, mas deixa lá. Não é um objeto mágico, é o poder de Deus para transformar o nosso coração, para nos ajudar a caminhar nesse mundo em santidade e nos livrando das tentações. Nós devemos ser habilidosos em recorrer às passagens que estão escritas com muita clareza. Toda a lei de Deus, todas as histórias contadas com o objetivo de nos dar lições, de mostrar como nós devemos proceder ou não devemos proceder, para evitarmos toda perversão e falsa interpretação do significado das Escrituras, porque foi isso que Satanás queria fazer. Ele pegava um texto fora de contexto e queria que Jesus agisse daquela forma pecaminosa. E Jesus, ele dava a correta interpretação da Escritura. Nós não precisamos ser teólogos, mas todo crente, ele tem essa capacidade dada pelo Espírito Santo de, com oração, abrirmos a palavra de Deus e entendermos. E aquilo que nós não conseguimos entender, nós temos os anciãos da igreja e temos o pastor para nos auxiliar nessa caminhada. A Escritura, ela é uma arma, ela é uma espada. Mas nós precisamos conhecê-la profundamente para sermos hábeis no manejo de uma arma. O Senhor, ele tem colocado vários meios à nossa disposição para que nós sejamos hábeis. Mas a habilidade, ela só vai vir com o uso. O pessoal que mexe com arma, né? O pessoal que é militar, tem bastante militar aqui na igreja, ou ex-militares. Não adianta você assistir um vídeo ou ler lá no papiro, né? No livro, né?
Manual de instruções da arma, da pistola. Aí você lê. Ah, beleza, já sei. Primeira vez que pegar, vai dar um tiro em alguém sem querer. Tem jeito. Tem que manusear, você tem que treinar, você tem que se especializar. A Escritura é a mesma coisa. Se Cristo ele não conhecesse tão bem a palavra de Deus como ele conhece, ele é a própria palavra, ele teria caído. Porque os argumentos do diabo eram muito fortes. Ele usou a própria palavra para tentar levar Jesus a pecar. Irmãos, precisamos nos apegar aos meios de graça que o Senhor coloca à nossa disposição e nos exercitarmos na leitura e na meditação da palavra, na oração e em todos os meios que nós temos à nossa disposição. Ceia do Senhor, batismo, a pregação, a comunhão dos irmãos, o dia do Senhor, importantíssimo nesse aprendizado, nessa caminhada, para que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor e quando formos tentados pela nossa carne, pelo mundo e por Satanás, nós saiamos vitoriosos, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu passaste por todas as coisas. Sofreste, foste tentado, morreu,